Muito bem. Como sempre, é só uma tentativa de tentar agregar algum conhecimento, algumas dicas, né, conforme as minhas possibilidades. Então, a questão é que qualquer pessoa que se dedique seriamente a estudar, né, levando em conta aqui as recomendações de grandes filósofos, de grandes intelectuais e professores, Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, são dois filósofos mais próximos de mim. A gente percebe assim que também, vamos dizer assim, levando em conta aquilo que Miguel Reale já havia dito sobre a vida intelectual, que assim, o estudioso ele não pode ser só um acumulador de cultura ou de informação, ele tem que saber dar um sopro de vida para aquilo que ele estuda, né? Ou seja, ele tem que saber vivenciar aquilo, né? Vamos dizer assim, se deixar impregnar por aquela experiência. Por exemplo, eu estava lendo lá José Geraldo Vieira, né? Ladeira da Memória. Eu não vivi exatamente aquela experiência, aquilo que ele retrata no livro, né? Da relação amorosa que ele tem, das paixões, né? Daquele de um amor até meio shakespeariano ali, né? Que não consegue se concretizar na sociedade, mas vai se concretizar em outro plano. Então, eu não vivi exatamente aquela experiência naquele local, naqueles locais onde ele indica, naquele momento da história, né? Enfim, naquele ambiente. Mas eu posso evocar, né, a partir da leitura, né, de uma leitura interessada, de uma leitura que quer aprender, aquilo, vou me deixando impregnar para aquela ideia, e aquilo evoca também experiências minhas que eram, vamos dizer assim, que dificilmente eu saberia explicar, ou que até, de certa forma, já nem me lembrava, né, que estavam ali meio acomodadas, meio, né, já misturadas com outras, meio indistintas. E aquilo, de certa forma, se articula na minha mente, no meu espírito, e evoca, e pinça aquelas certas experiências minhas que passam, vamos dizer, a se tornar mais claras para mim mesmo, né? Ou seja, a própria linguagem do romance, ela se articula nas minhas experiências, no meu interior, né? Além de me prover com uma linguagem a mais, com um vocabulário maior, ela, de certa forma, vai se articulando, e se articula mais ou menos naturalmente, né? Se articula meio que por si mesma, né? É uma espécie de transformação interior que vai acontecendo, né? E não que é uma transformação que é como se fosse uma indução, né? Não estou falando aqui de impulsos, de reflexos condicionados. Estou falando aqui de um despertar, um certo florescer dentro de nós, que surge a partir de uma leitura profunda, de uma leitura atenta, de uma leitura interessada, né? Por exemplo, de grandes romances, de grandes obras. Então, toda aquela linguagem, ela vai trabalhando por si e vai despertando uma sensibilidade em nós que, de certa forma, nos torna mais autônomos, né? Por nos trazer um esclarecimento interior, vai nos motivando, não só a querer conhecer mais, mas vai nos motivando a agir com mais responsabilidade, né? Vai nos tornando mais acordados. Nós vamos percebendo a gravidade das coisas, né? Vamos percebendo os nossos erros, as nossas tendências, né? Vamos percebendo aquilo que, de fato, toda aquela agitação interior que temos, de sentimentos, de tendências, de impulsos, tudo aquilo vai ficando claro, e nós mesmos vamos organizando isso. Por quê? Porque existe alguém que no passado viveu uma experiência profunda e com uma genialidade artística soube expressar aquilo de uma maneira pedagógica. Então, o universo intelectual mais ou menos funciona assim, conforme o que eu entendo. Mas agora, em se tratando de cinema, bom, que eu gostaria de tratar aqui, por exemplo, vamos nos referir aqui ao filme, ao famoso Troia, né, que foi estrelado principalmente por Brad Pitt. O Troia se refere, é uma espécie de resumo da grande epopeia Ilíada de Homero, né? O grande vate
grego. Quer dizer, a Ilíada e a Odisseia são duas, não são só duas literaturas clássicas, né, epopeias clássicas, elas são basicamente os fundamentos da literatura ocidental, estão entre os fundamentos da literatura ocidental. O próprio Otto Maria Carpo, quando se refere a elas no seu História da Literatura Ocidental, ele até explica que elas não são assim obras que sejam muito agradáveis na leitura, por serem arcaicas, mas elas são fundamentais para a compreensão da literatura, né? Ou seja, elas expressam experiências humanas extremamente profundas, a relação do homem com Deus, com o divino, a relação dos homens entre si. Na batalha da Ilíada, por exemplo que a Ilíada, ela não tem necessariamente um começo. A guerra já estava em andamento, e quando você lê a primeira rapsódia, você já tem ali uma crise política e espiritual. Espiritual por quê? Porque você tem lá o rei Agamenon, né, se apropriando do maior prêmio de Aquiles, né, que era a mulher que ele havia adquirido na batalha. E você tem o pai dessa moça, que foi, né, raptada pelos gregos, implorando aos deuses e implorando aos reis para que a devolvessem, e em troca ele ofereceria um grande resgate, né, um resgate que também tinha uma origem divina. E o rei Agamenon, ele recusa o resgate, né, e desmoraliza o pai da moça, da prisioneira, que está em seu poder. E isso, além disso, ou seja, além deste problema espiritual, né, esta revolta espiritual, né, essa desobediência à vontade divina que o rei Agamenon promove no início, ainda tem uma crise no interior do Estado, vamos dizer assim, do Estado grego. Porque o melhor guerreiro, o guerreiro que realmente representa, que leva os exércitos à frente, está em conflito com o rei, né? Aquiles está em conflito com Agamenon. Isso gera uma crise, uma cisão, e Troia começa, a princípio, perder a batalha. Mais tarde você tem a questão, o que seria, no meu entender, só estou dando um palpite, o que seria o cavalo de Troia seria uma espécie de golpe de Estado, né? Mas já o começo, né, da Ilíada, que não é que, né, começa já com as coisas, vamos dizer assim, já em andamento, com o curso do destino dos homens está sempre em andamento, ou seja, ela não tem necessariamente o início. Ela inicia quando a vida humana já está em crise, quando a vida humana já está toda cheia de problemas, né, cheia de dilemas, né, e as pessoas não sabem exatamente que decisão tomar. Ela começa assim. Eu acho que não pode haver começo melhor do que esse para explicar, ou seja, as situações da vida humana, né? E estou falando da primeira página da rapsódia, primeira página da primeira rapsódia da Ilíada, que é uma coisa extremamente complexa. Só isso, para mim, já daria um filme de umas 3 horas, né? Um longa-metragem. Agora você pega e assiste Troia, em primeiro lugar, você põe Aquiles, você põe o Brad Pitt como Aquiles, né? Olha, se tem uma coisa que é muito descrita em epopeias como as do Homero, é que, por exemplo, o guerreiro, os grandes guerreiros, vamos dizer, eram homens belos, né, de corpos esculturais, mas eram também homens bravos, homens carrancudos, né? Existia ali uma beleza misturada com uma tendência rude, né? Não eram aqueles hominhos todos, né, com aquela feição delicada do Brad Pitt. Eram homens rudes, homens de expressões, de expressão carrancuda, né? Homens de expressão de bravos guerreiros. Por exemplo, no meu entender, eu acho que até o Bud Spencer se encaixaria mais no Aquiles do que o Brad Pitt, né? Porque se trata também de uma beleza misturada com uma rudeza, de uma beleza misturada com uma bravura, com uma certa atitude agressiva, com um espírito de guerreiro autêntico, né? Ou seja, não eram homens que necessariamente eram galãs, né? Eram homens bravos, eram guerreiros, e a sua beleza
a sua beleza física, a sua beleza interior, era uma amálgama de tudo isso, de bravura, de rudeza, né, de agressão, né, de coragem. Era uma série de coisas, né, uma série de atributos ali e de virtudes que se misturavam. Ou seja, era uma figura imponente e não um Brad Pitt, né? Então eu sempre pensando como é que uma pessoa que nunca leu a Ilíada, nunca se interessou por literatura, vai assistir Troia, como é que ela vai despertar? Como é que se vai despertar uma imagem autêntica de Aquiles com, né, o Brad Pitt representando o mesmo Aquiles? É uma coisa que para mim não cabe, né? Isso entre outros detalhes. O filme ele é muito resumido, né? E tá muito mais para, vamos dizer assim, aqueles filmes de ação americanos que são chatos mesmo, né? Por exemplo, Sr. e Sra. Smith, que para mim, assim, acho que é o filme mais imbecil que alguém pode ter feito, é Sr. e Sra. Smith, ou o Balada de um Pistoleiro, né? Eu fico pensando assim, quer dizer, o Sr. e Sra. Smith, os dois assim, assim, acontece tudo com o mundo inteiro à volta. O mundo inteiro em volta dele se destrói, menos os dois, né? Uma Balada de um Pistoleiro também. Você tem o Rambo, como se fosse um Rambo lá no México, né? A cidade inteira atrás do cara, armada até os dentes, com faca, com calibre 38, calibre 12, helicóptero, e o cara tá lá, o cara com uma arminha mata todo mundo, né? Depois ele tem um encontro com mais 2 companheiros dele, os 2 companheiros morrem, ele continua só com uma arma, com uma espingarda, mata todo mundo e ainda foge com a gostosinha. Puta, mas é um troço assim, né? Filmes como esse, no meu entender, só empobrece meu a imaginação. Servem para impressionar e não para despertar a inteligência. Troia, para mim, não diz nada de Homero. Agora, se você pega ali, por exemplo, Ben-Hur, ou A Paixão de Cristo, né, dirigida por Mel Gibson, você vê que o Ben-Hur, você tem a história, basicamente, você tem a história do Ben-Hur, ou seja, daquele judeu ali que acaba sendo oprimido pela conquista romana, que sofre um monte. Mas o que é fundamental, no meu entender, no filme do Ben-Hur? É a presença de Jesus Cristo. Jesus está lá, ele aparece poucas vezes no filme, né? Não aparece o rosto dele, aparece só a imagem dele ali. Normalmente aparece ele de costas para a câmera, né? Alguns momentos pregando o Sermão da Montanha, alguns encontros ocasionais com o Ben-Hur, em que ele vai lá e ajuda o Ben-Hur. Tem um dos reis magos que aparece ali também e até confunde Ben-Hur com o Messias. Mas você vê que aqueles poucos momentos da presença de Cristo ali no filme, né, que conta a história do sofrimento do Ben-Hur, né, da saga do Ben-Hur, você vê que aquilo ele dá um espaço, ele dá uma, vamos dizer assim, ele motiva o espectador a se interessar por Jesus. Ele motiva o espectador a leitura da Bíblia, a leitura dos Evangelhos, porque são momentos do Evangelho que cruzam ali a história do Ben-Hur. Então ele deixa subentendido uma série de coisas. Que as pessoas conhecem, porque nós estamos na cultura ocidental, nós somos educados pela cultura cristã. Então ele, de certa forma, ele é um feedback, ele faz as pessoas se interessarem. Se as pessoas estão meio mornas, estão meio afastadas da leitura da Bíblia, quando elas assistem aquilo dá uma espécie de motivação, aquilo faz elas acordarem, entendeu? Aquilo que está dentro delas, muitas vezes ali já meio apagado, meio inativo, de repente aquilo ativa de novo o interesse. Porque não é a imagem do cristianismo e de Jesus, não é jogada ali de uma maneira ostensiva, né, e cansativa. Ao contrário, são alguns relances. E aquilo faz as pessoas pensarem, motiva as pessoas, a imaginação delas e a razão delas vamos dizer assim, a prestar mais atenção na mensagem de Jesus. Que no meu entender também é a mesma coisa que acontece no Paixão de Cristo. Ele conta os momentos finais ali, né, do aprisionamento, a condenação, a tortura e o sacrifício de Cristo. São os momentos finais, né?
antes dele ser crucificado. Mas você vê que durante a via sacra ali, ele vai, né, vamos dizer, renovando as coisas, ou seja, ele vai trazendo pela memória relances de passagens do Evangelho. No meu entender, filmes assim é que despertam o interesse das pessoas, faz as pessoas acordar para, por exemplo, para os valores do cristianismo, motiva as pessoas a pensar, a imaginar, a fazer o intelecto trabalhar para compreender as coisas, porque exatamente aqueles relances ali, passageiros, subentendem um mundo imenso de coisas acontecendo. Então aquilo estimula a imaginação, estimula o trabalho intelectual. Então esses são filmes que realmente, vamos dizer assim, eles têm um valor pedagógico imenso para mim. Claro, não vou dizer que se for o Senhor dos Anéis, eles tentam filmar quase todos os 3 volumes, né? As 3 passagens da história. Mas ali é um toque de mestre. Como o Senhor dos Anéis é um conto de fadas, né? Ou seja, na Ilíada de Homero você tem a relação dos homens com os deuses, né? Com o divino. Mas não se misturam, né? Os deuses no Olimpo continuam no Olimpo e os homens continuam na Terra. E há comunicação entre eles. Às vezes, algum deus intervém, né, disfarçadamente, né, sem que os seres humanos percebam. Agora, já no Conto de Fadas, tal como o Tolkien explica, né, o ser humano está inserido no mundo extraordinário, no mundo fantástico. Então, é claro que no caso do Tolkien, como é um conto de fadas, ele sempre, as imagens, né, toda a paisagem, todo o ambiente, ele é importante, que ele seja bem rico, né, para também causar uma impressão positiva na mente, né? Então, no meu entender, até o Senhor dos Anéis, por mais que ele seja longo, eu não acho que ele é cansativo porque se trata de um outro gênero literário, né? Vamos dizer assim. Agora, às vezes tem minisséries que são gigantes, tentando abarcar toda a história dos evangelhos, toda a história do Antigo Testamento. Isso, para mim, acaba tornando as pessoas preguiçosas para a leitura, né? Você tem que saber dar um toque de gênero no cinema para estimular as pessoas à leitura e não ficar presas no cinema, presas às imagens, né? Mesmo porque a cinemática, conforme a própria história, né, ali da ciência, ali, quando você vê como começa com esse Felder, né, no início do final do século XIX, início do século XX, você já tem a cinemática. A princípio era uma espécie de tratamento hipnótico, né? Então o cinema, no meu entender, não tem muita, né, a base já não é muito boa, né? A leitura é importante. Então, é assim, no meu entender é isso, né? As pessoas vão poder ser estimuladas, por exemplo, a buscar aprofundar-se, né, nos temas, nos assuntos, nas experiências, conforme, por exemplo, um meio de comunicação, como seria o cinema, consiga despertá-las para algo para além do cinema e não prendê-las no cinema. Por exemplo, já a versão do Hobbit, que foi lançada no cinema, eu já não gostei, porque se você ler pelo menos o primeiro volume do Hobbit, você vê que não há muitas batalhas. O que se conta ali é peregrinação, né, dos anões, né, recebendo auxílio ali do Gandalf, do Bilbo, né. Eles passam por perigos, mas muitas vezes eles conseguem evitar perigos. Em muitos momentos eles estão ali pensando, né, sobre o valor de tudo aquilo que eles estão fazendo, né. Na leitura você vai imaginando isso. Agora o filme, claro, eles também, todos esses temas estão ali, mas tem muita batalha, tem muito, sabe, muitas cenas de ação exploram demais isso, e eu achei que ali estragou, no meu entender, porque fica parecendo um joguinho de videogame, né? Não é isso aí, não, isso é literatura, né? A literatura, né, se dirige ao espírito, ao intelecto, à imaginação, e não a aquela tensão ali que eles produzem, né? Então, no meu entender, é mais ou menos isso, né? Então, a busca, a leitura, o estudo, né, o entendimento das coisas, ela demanda um trabalho intelectual, um esforço que é para, né, cuja a finalidade principal é tornar as pessoas independentes, né, fazer as pessoas transcenderem as suas condições, os seus problemas, os seus dramas, né, as suas limitações psicológicas, né, os seus medos, né, abranger, ampliar a imaginação, a inteligência, o raciocínio, a intuição. E isso demanda trabalho, esforço, debruçar-se sobre os assuntos.
E claro, sempre há meios que não são que são além, que não são leituras, não são livros, mas que são meios midiáticos que podem estimular as pessoas, né, a buscar o conhecimento, mas buscar o conhecimento profundamente e não, né, as pessoas, vamos dizer assim, estarem presas ao cinema porque o cinema tenta abarcar tudo, todos os detalhes, né, da coisa e, vamos dizer assim, oprimir até o espectador com tudo aquilo, né? E os espectadores vão ficando cada vez mais presos àquilo, né? Muitas vezes com aqueles óculos, né, de visão em 3D. Eu acho aquilo para mim é uma babaquice, né? É um troço assim que eu acho desnecessário. Eu acho que essas coisas, como você tenta abarcar tudo, fazer todo o trabalho de imaginação possível, as pessoas começam a ficar preguiçosas e acabam não fazendo esforço por entender as coisas, né? Você não precisa do 3D assim na sua frente. Você não precisa de uma série de efeitos especiais para produzir um 3D. Você mesmo produziu um 3D na sua imaginação. Por exemplo, o capítulo final do Processo Mauritius, né, do Jacob Wasserman, naquele momento em que ele se suicida, que ele se atira, né, o trem está passando por um despenhadeiro, ele olha bem aquela imagem de toda aquela cadeia de montanhas, de todo aquele abismo, e ele se atira. É uma cena horrível, dramática, mas o modo como ele descreve aquilo, você vê toda a cena na sua frente, você meio que apaga, você se desliga da realidade e vê aquela cena. E eu, pelo menos, quando eu li, eu vi quase em 3D aquilo. Por quê? Porque a gente procura fazer um esforço de imaginação concreto, correto, né? Buscando, né, enriquecer a inteligência, o intelecto, a intuição e a imaginação. Então é mais ou menos isso.